porque hoje existem muitas denominações diferentes. Denominações diferentes é algo errado, é divisão, é facção, é alguém tentando, ou melhor, e até conseguindo dividir o corpo de Cristo em várias partes diferentes. Isso é um erro que está muito bem escrito na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, ali no capítulo 1. Você pode ver Paulo falando sobre isso ali. Ele falando contra, não a favor. Porque a igreja de Corinto estava dividida. Alguns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo, outros diziam, eu sou de Pedro, e outros diziam, eu sou de Cristo. 4 divisões, 4 grupos diferentes. Como pode uma igreja subsistir dessa forma? Dividida, contra si mesma. Como o corpo de Cristo pode subsistir dividido contra si mesmo? Não pode. Aos poucos ele vai se destruindo, vai se esfarelando, digamos assim, em várias partes diferentes. E isso é ruim demais. E tem pessoas hoje que, infelizmente, apoiam isso, porque entram dentro dessas denominações, não se dando conta que estão dividindo o corpo de Cristo. Não perceberam isso ainda, não entenderam isso ainda. Acham tudo normal, fica numa boa. Quando alguém fala contra isso, eles continuam defendendo essas denominações, quando na verdade não poderiam fazer isso em tempo algum. Porque, como eu já disse, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, o próprio Paulo pergunta para aquelas pessoas que estavam divididas: acaso Cristo está dividido? Essa pergunta tem que ser respondida hoje, por aqueles que ainda insistem em viver essa divisão, ou essas divisões diferentes que existem por aí. Então, isso é errado. Existem muitos pastores, bispos e apóstolos que aprovam isso. E ficam criando denominações diferentes dia após dia por aí. Hoje, só no Brasil, deve ter mais de 30 mil denominações diferentes e são divisões diferentes também. Isso é ruim demais. Na própria epístola de Paulo aos Coríntios, na própria primeira epístola de Paulo aos Coríntios, depois do capítulo 1, acho que é alguns capítulos à frente, Paulo fala claramente que o corpo de Cristo não pode estar dividido. Então, é hora de perceber isso. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo de alguém acordar e entender que não pode ficar aprovando essas divisões. O Senhor Jesus não quer a sua igreja dividida. Ele quer a sua igreja unida. Isso está escrito na epístola de Paulo aos Filipenses. Porque a igreja tem que ter um só corpo e uma alma. Ou seja, a igreja não pode estar dividida em tempo algum. Então, é preciso parar e pensar a respeito disso agora. Porque a igreja não pode continuar assim. Isso é uma coisa que o Senhor Jesus não aprova. Mas aqueles que ainda insistem em manter isso, essas pessoas estão reprovadas, porque estão fazendo algo que o Senhor Jesus não concorda em tempo algum. Porque você e eu temos que viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus. E não é do agrado do Senhor Jesus que possamos ficar divididos como hoje está por aí. Infelizmente, se chegou a esse ponto, é porque tem alguém que está insistindo nesse erro, nessa teimosia, nessa rebeldia contra a igreja do Senhor Jesus, que ele edificou sobre si mesmo. Porque ele é a pedra angular na qual a igreja tem que estar edificada. Mas, se a igreja está fragmentada em denominações diferentes,
cada uma com suas próprias regras doutrinárias, que às vezes nem tem nada a ver com a doutrina do Senhor Jesus que ele ensinou, aí o erro está mais grave ainda do que se poderia imaginar, digamos assim. Quem fez tudo isso chegar a esse ponto? São as pessoas que insistem nisso. Muitas pessoas não sabem o que significa igreja, porque eles pensam que igreja é um templo construído por mãos humanas, onde na fachada está escrito igreja A, B, C, D, E, F, G, H e até o final. Eles pensam que igreja é isso. E foram convencidos disso. As pessoas enganaram eles dessa forma, porque essas pessoas foram induzidas a esse erro. E aceitam esse erro numa boa. Não questionam, não leem as escrituras, passam por cima do que está escrito, como se o que está escrito não significasse nada, e acham ainda que estão certos em sua soberba, na sua arrogância. Isso é ruim demais. Então, é preciso parar e pensar sobre essa questão. Porque a igreja que o Senhor Jesus quer encontrar aqui é uma igreja unida, que não vive em divisões, facções, ou cada um seguindo um modo diferente, digamos assim. Então, é preciso que agora a igreja comece a se conscientizar disso. Se conscientizar de quê? De que deve agir em comum acordo para que a igreja esteja unida, como um só corpo, como uma só alma. Vivendo, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo. Então, é preciso que isso aconteça. Porque caso isso não aconteça, aí estamos em maus lençóis. Como vamos poder justificar isso? Ah, foi o pastor que me ensinou assim. Foi o irmão que me falou isso. Que eu deveria entrar dentro dos templos construídos por mãos humanas. E aí eu fui convencido a isso. Essa desculpa vai colar? Não vai. Porque já existem as escrituras nos ensinando que não devemos agir assim em tempo algum. É errado. É desobediência ao que está escrito. Então, chegou a hora de isso ser esclarecido de uma vez por todas. Porque os textos que falam sobre isso, sobre a unidade da igreja em si, são vários. Eu falei aqui sobre a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, a epístola de Paulo para a igreja de esqueci o nome da igreja agora. Tem a igreja de Éfeso, a igreja de... É uma das epístolas de Paulo, acho que é a terceira, se não me engano. Então, existem muitos textos que falam sobre isso. E como podemos praticar algo contrário ao que está escrito, ultrapassando o que está escrito, não verificando o que está escrito, como os crentes de Bereia fizeram. Porque eles conferiram tudo nas escrituras. É isso que está faltando. Porque as escrituras são bem simples de entender. Para a aplicação pessoal, para que a igreja esteja unida novamente. Em cada cidade deve existir apenas uma igreja. Era assim em Corinto, em Roma, em Gálatas, na Galácia, no caso, em Éfeso, enfim, em Filipos. Então, havia apenas um só corpo em cada uma cidade, uma igreja, unida e não dividida. Divisão é errado, tem que ser combatido para que exista apenas unidade do corpo de Cristo em cada cidade, uma igreja apenas. Esse é o princípio que
está escrito nas Escrituras. É assim que deve ser. Então, agora que já foi esclarecido isso, eu espero que as pessoas entendam esse esclarecimento para que a própria igreja possa viver unida, como deve ser, até o fim, firmada em Cristo Jesus, na pedra angular, que é o próprio Cristo Jesus. Então eu espero que essa verdade possa esclarecer as pessoas hoje, porque é isso que deve ser feito, para que a igreja seja encontrada por Ele unida. É isso que eu espero que aconteça, em nome do Senhor Jesus. Amém.